Começando pelo mais importante, esse vídeo não é para todo mundo. Se você não está perto de 140 acertos, esse vídeo pode te fazer mais dano do que ajudar. E se você também já está numa situação de muito estresse e muita pressão, também não recomendo esse vídeo. Nessas situações eu recomendo um vídeo de dicas que também são muito boas para você aumentar bastante sua nota, mas que demandam um pouco menos do que o que eu vou falar nesse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui e eu sugiro que você vá para esse outro vídeo ao invés de assistir esse. Então o vídeo de hoje é para uma pessoa que está numa situação perto dos 140 pontos, um pouquinho acima, e está estagnado nessa situação. E isso é extremamente comum para quem quer um curso mais concorrido, e isso acontece porque, no geral, os cursinhos preparatórios, as plataformas, eles te treinam para alcançar os 140. Eles não te treinam para quase gabaritar a prova. Eles têm um plano para ajudar o maior número de pessoas possível, então não vai ser um plano individualizado. Vai ser um plano típico de cronograma, muito treino, provas antigas, simulados. Eles não fazem nada para ir além disso. Então o padrão é, a pessoa chega aos 140 e continua no 140 conforme vai passando os anos. E como eu tive que subir essa escadinha para passar no curso que eu queria, que é medicina na USP, eu cheguei no 140, depois de um ano eu cheguei no 150 e depois de outro ano eu cheguei no 160. É muito difícil chegar em 140, é muito difícil chegar aos 150 e extremamente difícil chegar aos 160. Porque para fazer isso você precisa se conhecer muito bem a matéria e ir além do que os outros estão fazendo. Não basta fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você chega aos 140. E é por isso que tanta gente fica estagnada no 140. E aí faz mais um ano de cursinho, não vai para 150, porque o cursinho te treina para chegar no 140. Então nesse vídeo eu vou contar algumas coisas que eu fazia, que eu fiz para chegar aos 160, mas que eu não recomendo para todo mundo, porque você precisa fazer o básico bem feito antes de ir para essas coisas avançadas. Porque essas coisas avançadas vão te deixar mais estressado, colocar mais pressão e consumir o tempo que você usaria para fazer o básico bem feito, que é o que vai te passar em quase todos os cursos. E também não recomendo para quem está se sentindo muito pressionado e estressado, porque você só vai se colocar uma carga de culpa e tentar fazer mais coisa do que você deveria. Então, feita essa introdução, vamos para as coisas que eu fazia. Primeira delas, absolutamente tudo no meu dia e no meu estudo eu tentava otimizar. O que eu quero dizer com isso? E eu já vou falar vários exemplos, mas qual que é a mentalidade que eu tinha? Tudo que eu fizer em relação ao vestibular, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, melhor que os outros, para, ao longo de todo o processo, eu ganhar várias pequenas vantagens em relação a cada um desses processos. E no acúmulo dessas pequenas vantagens, eu vou construindo uma vantagem maior competitiva, que me daria, sei lá, 10 ou 20 pontos a mais que os outros. Então eu vou te dar um monte de exemplo, mas a mentalidade para mim era, tudo que eu fizer vai ser melhor. Então, por exemplo, quando eu ia fazer anotações sobre uma aula, e eu tenho um vídeo sobre isso, sobre anotações, de como eu fazia, eu tentava fazer a melhor anotação possível. Não era anotação idêntica ao do professor, não era a cópia da lousa. Já era uma anotação com o que eu achava bem mais importante da matéria e uma anotação que ia ser muito mais prática na hora de fazer a revisão daquela anotação. Então eu tinha umas regras minhas de otimização para fazer a anotação. Por exemplo, eu não gostava de passar uma aula de uma folha, porque se uma aula tivesse mais de uma folha, eu não ia conseguir fazer revisão depois. Essa era uma regra minha. Não estou falando que tem que ser uma regra sua, mas é um exemplo de otimização. Outro exemplo, todas as coisas que eu tinha tendência a esquecer, ou seja, eu já tinha visto aquela aula algumas vezes e tinha esquecido aquela informação. Então, se era algo assim, eu já colocava em uma cor diferente na minha anotação. Eu circulava de vermelho ou escrevia tudo em vermelho, porque era algo que eu sabia que ia esquecer. Então, quando eu fosse fazer uma revisão, tinha que ser destacado para mim. Outra coisa, se eu achasse que uma informação era melhor para eu decorar na forma de um desenho ou na forma de uma tabelinha, eu não fazia um texto como professor. Eu já na hora já transformava aquela informação num desenho ou numa tabela, porque eu sabia que seria melhor para mim depois. Então, só para anotação, olha o tanto de otimização que eu fazia. Mas não era só para anotação que eu fazia, era para tudo. As minhas revisões eram otimizadas. E aí, como que eu otimizava minhas revisões, por exemplo? Eu fazia a revisão ativa, que é muito superior à passiva. Não que eu deixava de fazer a passiva, mas eu tentava priorizar a ativa, porque garante maior taxa de retenção. Fora isso, eu me treinava para fazer várias revisões, e antes de simulado, eu tentava fazer o máximo de revisão possível de tudo que cai na prova, para eu treinar fazer uma revisão geral,
para perto do Enem eu consegui fazer uma revisão geral bem eficiente. É outro aspecto da minha otimização. E eu ainda fazia vários tipos diferentes de revisão, como eu conto no meu vídeo de revisão. Eu tinha 5 tipos diferentes de revisão que eu fazia durante a semana. E eu ia e otimizava outras coisas, otimizava meu tempo de prova, minha estratégia de prova. Então tem um monte de vídeo do canal de estratégia de prova. Qual a melhor ordem possível que te daria mais pontos? E pensa numa estratégia pro Enem e testa ela e vê se ela melhora ou não o seu tempo de prova. Então otimiza a sua prova. Otimiza a ordem das questões que você faz, otimiza que tipo de questão você vai pular ou não vai pular para ganhar tempo. E na hora do estudo, cada matéria eu estudava de um jeito, de uma fonte diferente. Qual fonte é melhor para esse tópico? Qual habilidade eu preciso desenvolver para ir muito bem nessa matéria? Que nem eu falo no meu vídeo de super estratégia de estudo Enem. Qual a proporção do meu tempo de estudo para cada matéria eu vou gastar com teoria ou com questão? Faz sentido você gastar o mesmo tempo com teoria e com questão para todas as matérias? Ou tem matéria que é bem mais importante você treinar a questão e matéria que é mais importante você aumentar seu repertório através de teoria? Então eu otimizava tudo isso. Então para cada matéria eu tinha um plano. Meu plano para cada matéria era otimizado, para cada tópico era otimizado. E essa mentalidade de otimização eu levava para tudo. Qual almoço que eu vou fazer no dia da prova, para não ficar cansado durante a prova? Que horário que eu vou acordar? Tomo café ou não tomo café no dia? Faço uma revisão no dia anterior ou isso vai me cansar? Todos os processos eu tentava otimizar. Até o jeito de corrigir simulado, eu fui desenvolvendo um processo. Qual a melhor forma para mim de corrigir um simulado, aprender o máximo possível? Então só essa dica, essa primeira dica, você percebe o tanto de coisa que eu aprendi durante minha preparação para o Enem, que é por isso que eu consigo fazer tanto conteúdo que não tem em outros canais, porque eu otimizava tanto o processo que para cada processo eu tenho um monte de coisa para falar. E a minha recomendação é que se você precisa de um ótimo resultado no Enem, um resultado incrível, comece a pensar dessa forma. Tudo que você for fazer, você está fazendo da forma certa? Porque se você está fazendo de uma forma que não é ótima, a pessoa que descobriu um jeito um pouco melhor de fazer vai estar na sua frente. E pensa no poder que dá o acúmulo de todas essas pequenas vantagens. Mas, de novo, eu não recomendo que você se coloque essa pressão se você não está bem mentalmente e se você não está perto do 140. Porque se você não está perto do 140, o seu foco tem que ser como eu crio conteúdo suficiente para fazer o básico bem feito. Porque eu já não tinha preocupação, depois do 140, eu já não tinha preocupação tão grande de fazer o básico bem feito. Porque eu meio que sabia que conseguiria fazer o básico bem feito. Então minha energia eu podia direcionar em otimizações, como fazer tudo um pouco melhor. Se você ainda não chegou nessa barreira de lá perto do 140, você ainda tem que se preocupar em tirar isso da frente, sabe? Fazer o básico de tudo bem feito, para depois começar a aprofundar e fazer melhor ainda. Mas Lambert, você acha que eu já não posso ir desenvolvendo os dois ao mesmo tempo? Eu acho que você até pode tentar fazer os dois ao mesmo tempo, otimizar e o básico bem feito. Só que a otimização não pode tirar a sua energia e o seu tempo do básico bem feito. Não adianta você ter todos os processos otimizados, você sabe todas as dicas que eu já dei do canal, mas você não sabe o conteúdo básico. Estudar ainda é o que vai te passar, né? Você tem que construir esse conhecimento através do estudo. Depois que você já sabe o básico de tudo, aí você, beleza, vamos colocar as cerejas do bolo, vamos aperfeiçoar tudo. Mas você precisa dessa base boa para construir essa outra parte. E essa base boa, aí sim você constrói ela com as dicas que você vê em todo o canal, em todo o cursinho, que são as dicas mais genéricas. Que é, segue um cronograma, vê todos os tópicos, faz um monte de prova antiga, treina simulado. Essas são as dicas que vão te fazer construir uma base. Aqui eu estou falando nesse vídeo de dicas além, né? O que fazer fora isso que todo mundo já faz. Então a primeira dica é essa. Faça uma mudança na sua mentalidade para otimizar todos os processos. Você tem que ser nesse aspecto vestibular, pelo menos nessa dimensão da sua vida, se você quer um resultado melhor, você precisa ser perfeccionista nisso, de fazer tudo o melhor possível. Então vamos para a segunda dica. Se você está estagnado no 140, você precisa agora enfrentar seus demônios. Todo mundo tem alguns tópicos ou algumas matérias que vai deixando de lado por muito tempo, que não enfrenta porque tem dificuldade ou porque realmente é mais difícil o tópico, vai deixando de lado e se focando no resto. O resto vai te dar uma base boa e vai te dar perto de 140. Mas se você começa a lutar por cada pontinho, e a partir de 140 cada pontinho, você precisa pegar essas matérias que você tem dificuldade. Você precisa enfrentar os seus demônios para subir. Então, no meu caso, eu era ruim em linguagens. No último ano, eu pus muito foco em linguagens. Eu estudei triplicado linguagens, eu li livro de linguagens. E isso me fez chegar nos 42 pontos de linguagens, que eu já acho que é ótimo. Eu também não sabia nada de pilha.
Eu coloquei na minha mente, tá na hora de eu enfrentar isso. Eu vou me tornar o melhor aluno de pilha. Eu vou pegar a pilha e saber tudo de pilha. Até que eu tenho vídeo no canal falando de pilha. Mas eu não sabia. Eu tive que enfrentar esse meu demônio. Eu tinha pavor, eu não tinha visto essa matéria no colegial. Eu não tinha ideia do que era uma pilha. Então eu falei, agora tá na hora, porque eu já tô no 140. Um pontinho de pilha que cair vai fazer diferença. Se cair 2 pontos, são 2 pontos a mais. Vou de 140 para 142. E a mesma coisa com análise combinatória. Eu tinha medo de análise combinatória. Chegou um momento que eu falei, preciso aprender isso aqui. Já não dá mais para jogar para frente. E às vezes seus demônios não são nem de matéria. Por exemplo, é importante que você faça algum exercício físico no ano de vestibular. Isso faz com que você aprenda mais, seu cérebro funciona melhor se você está fazendo exercício, você vai chegar menos cansado na prova, você vai ter mais pique durante a prova, você vai ter mais pique para estudar. Então, se você tem também receio ou procrastina fazer exercício, como eu já fiz isso, você também tem que vencer esse demônio. Então, no ano que eu fui aprovado, eu fazia exercício quase todo dia. Então, a segunda dica é um pouco mais prática que a primeira, né? Mais específica. Pega as coisas que você tem receio, que você não quis enfrentar por dificuldade, e se você já tem uma base boa, tá na hora de você enfrentar essas coisas. Então, vamos para a terceira dica que eu fiz. Essa é uma dica mais crítica. Essa é uma dica, já eu diria até que quem já passou do 140. É uma dica que você só deve implementar se você tem tempo livre, porque você já tem uma base muito boa. Essa é uma dica para quem já está em 40 acertos naquela área do conhecimento e acha que é capaz de gabaritar. Então é sair de 40 e tentar chegar no 45. Então é uma dica bem avançada, mas eu só recomendo que você vá atrás disso, se tiver o tempo livre, porque tem muito mais coisa importante que isso. Então a dica é a seguinte: você vai se aprofundar nessas matérias que você estagnou nos 40 pontos. E o que é se aprofundar? É ir além, é estudar mais do que cai no Enem, coisas que talvez venham a cair, ou pegar um tópico que você já estudou e ir num nível mais detalhado ainda, é tentar se tornar um expert naquilo. É assim, mas a minha mentalidade era assim. Eu quero dar uma olhada nos livros que uma pessoa que faz a faculdade disso tem acesso. Então, por exemplo, eu cheguei a ler muito livro. Quando eu já estava no 150 por 160, eu estava com uma base incrível. 150 já é uma nota muito alta. Então, minha vida era muito mais revisão e treino. Então, eu tinha tempo livre para ler um monte de coisa em relação às matérias. E aí, nesse ano, e eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu não estou recomendando que você leia esses livros, tá? É só como exemplo. Eu li um monte de livros sobre um monte de matéria. Então, por exemplo, eu fui lá e li um livro com um monte de filósofo e um monte de ideia de um monte de filósofo caiu no Enem. Porque eu achava os textos de cursinho muito ruins. Fui lá e li grande parte de um livro de biologia, que é imenso, gigantesco, ó, todo sujo, li pra caramba, porque eu achava que para biologia a parte mais difícil de aprender era de evolução e genética, porque o resto é um pouco mais decorar do que aprender. A parte de genética você precisa saber fazer, você precisa entender em detalhes como é que é. Então fui lá e li uma parte desse livro, mas é um livro imenso. Quem tem tempo para ler isso? Eu tinha, porque eu estava já no 150. Também li livro de história. História eu li vários livros, mas eu tinha História do Brasil, eu tinha de História do século XX, li o Sapiens, que eu falei em outro vídeo, li vários livros de história, li vários livros de sociologia, li livro de linguagens, eu tinha livro de linguagens. E livro de linguagens é assim, é mais bibliografia de referência, né? Então tem um capítulo de figuras de linguagem, você vai lá e dá uma olhada. Você tem um capítulo de conjunções e como aplicar ela para conectar um texto, você vai lá e lê esse capítulo. Mas li bastante também, me ajudou. Li livro mais básico de química, por exemplo. E eu não estou recomendando esses livros porque eles foram livros que eu comprei para atacar os meus problemas. A minha recomendação de leitura está no vídeo de leituras, que aí sim tem um monte de livro que eu recomendo, porque eu acho que é bem específico para coisas que caem no Enem e te ajudam a melhorar a interpretação. Esses livros aqui são baseados nos meus defeitos, nas coisas que eu tinha que melhorar. Então não adianta você ler um livro desse super denso, super avançado, para algo que não é o que você precisa atacar agora, entendeu? Você precisa focar nos seus problemas. Então, sei lá, você tem dificuldade com uma matéria, você não gosta dela. Aí é legal você pegar um livro bem básico daquela matéria, mas que seja divertido, que te faça olhar a matéria por um ângulo diferente. Agora, se você é uma pessoa que já é super boa na matéria, aí sim você vai querer uma leitura complementar avançada. Mas nos tópicos que você tem mais dificuldade, não nos tópicos que você sempre gabarita. Então é complicado
recomendar livros muito específicos. Por isso que quando me pedem lista de livros de natureza, eu fico assim de recomendar, porque os que eu li eram tão avançados de coisa que nem cai no Enem, mas que eu estava disposto a aumentar meu repertório porque eu tinha tempo sobrando, que não valeria a pena eu te recomendar. Eu estaria fazendo um desserviço. Entendeu? Não estaria te ajudando. Você ia perder seu tempo, que seria mais bem gasto em coisas que realmente vão aumentar a sua nota. Mas se você é uma pessoa que já está num nível bem avançado, eu recomendo sim que você, nesse tempo que ainda tem por Enem, se você tem uma parte do dia livre, vai atrás de uns livros que talvez te ajudem. Eu acho que a minha recomendação de leitura é muito boa e você pode usar como um ponto de partida. Feito aquilo, o que mais você poderia fazer? Mas lá pode te dar umas ideias boas, dá uma olhada. Então, para minha quarta dica, e a minha quarta dica também é assim: você tem que se conhecer antes de aplicar. A minha quarta dica é: treine demais. Treine muito. Algo que você precisa melhorar. E deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que todo mundo é uma parte muito crítica para qualquer nota que você faça um monte de prova antiga. Mas quando você está num nível ainda abaixo dos 140, é importante que você faça esse treino bem distribuído, que você treine tudo. Então você vai pegar as provas inteiras e fazer as provas inteiras. Agora, algo que eu fiz para algumas matérias bem selecionadas para o meu caso é, além de fazer todas as provas antigas, não todas desde sempre, porque o Enem era bem diferente antigamente, mas pelo menos de 2010 eu fiz todas e todos os PPL. Então acho que assim, as 10 últimas provas você pode fazer. Fora isso, para as matérias que eu achava que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha que treinar mais, eu ia e pegava as questões daquela matéria, de outras provas, e fazia um monte também. Só que não dá para você fazer isso com tudo. Tem que ser um trabalho bem direcionado. Então, por exemplo, para a natureza, eu fiz um monte de FUVEST, um monte de Unicamp, um monte de Unifesp, e tentava fazer ainda as questões escritas, para ver se eu realmente sabia. Porque fazer uma questão escrita é como se fosse uma revisão ativa. Se você consegue fazer uma questão escrita, quer dizer que você realmente sabe aquele tema. Mas você tem que fazer isso bem selecionado, porque tem um monte de coisa que não faz sentido. Por exemplo, na FUVEST cai um monte de literatura nada a ver com o Enem. Não faz sentido se fazer um monte de prova de literatura da FUVEST. No geral, as matemáticas cobram muito mais tema do que a matemática do Enem. A matemática do Enem tem muito mais um foco dia a dia, aquela questão que eu falo de proporcionalidade, do que uma FUVEST, que cai um monte de geometria analítica, cai polinômio, cai determinante, cai métodos avançados de matriz. Não faz sentido você fazer matemática da FUVEST. Mas natureza, por exemplo, é algo que eu acho que já ajuda bastante, porque tem umas questões de conta que talvez seja mais avançado que o Enem, mas tem muita questão teórica, conceitual, que é muito parecido em todas as provas. Você tem que entender o conceito para responder a questão. Então já vale a pena. História e geografia vale bastante a pena. Filosofia vale a pena. Então tem muita coisa que vale a pena, mas você tem que identificar para você o que faz sentido, né? Se você já vai muito bem em algo, talvez seja o caso de investir em outra frente, não nessa específica, não nessa dica que eu tô te falando. Mas é algo que eu não poderia deixar de falar, porque é algo que eu fiz. Eu fiz isso. Então eu pergunto, o que você fez diferente? Eu fiz isso, tá? Eu pegava outras provas e fazia questões, mas tem que ser bem selecionado. Como eu já tinha uma metacognição muito boa, eu tinha mais facilidade em escolher o que fazer. Vamos lá. Quinta dica, e essa valeria para todo mundo, não só para quem está avançado. Se até agora você não começou a treinar estratégia de prova, se até agora você não pesquisou sobre isso, não tentou ver o seu melhor jeito de fazer, você está vacilando muito. Estratégia de prova é algo absurdamente importante. É algo que a escola não vai te falar que é importante, mas é algo que eu estou te falando agora. É extremamente importante. Eu sempre falo isso. Eu já vi muito aluno com o mesmo conteúdo, um vai com 140, um com 160, e o que vai com 140 foi com 140, porque deixou 20 questões em branco somando os Enems. Se você teve que chutar 20 questões por falta de tempo, é impossível você tirar 160, porque ninguém gabarita o Enem. Se você deixou 20 questões sem ler, sua nota máxima já é 160. Então você teria que acertar todas as questões. Então a ideia é tentar fazer uma 175, que aí você ainda pode errar 15 questões e ir com 160. E se você não está lendo 20 questões por falta de tempo, você tem um problema grave de estratégia de prova, porque você está gastando muito tempo em certas questões que você poderia pular e não está tendo tempo para fazer questões rápidas, você não está nem lendo essas questões. Então vai no meu vídeo de estratégia de prova e assiste. Se você for assistir só um vídeo do meu canal, assiste o de estratégia de prova. É um vídeo que muda muito sua nota, caso você deixe muita questão em branco por falta de leitura, ou tenha que chutar por falta de leitura. Então vamos para a última dica do vídeo. Essa é mais simples,
mas é algo essencial na minha opinião. Se você ainda não está cuidando da sua saúde mental e do seu corpo, isso é algo importante para você chegar em 160. É difícil fazer 160, mesmo que você saiba a matéria inteira, se você chega muito nervoso na prova, se você chega muito cansado na prova. Então, pensa nisso, como melhorar seu corpo, e aí envolve alimentação, envolve fazer exercício físico, envolve eventualmente procurar ajuda para dormir melhor. Então, cuida do seu corpo. A última dica é simples, era essa, mas eu senti que para mim fez diferença. De um ano para o outro, ter cuidado do meu. Eu cheguei muito mais confiante na prova, com muito mais energia. Não achei que eu ia dormir no meio da prova, pescar no meio da prova. Então é importante. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que te ajude. De novo, se você não está perto dos 140, não gasta seu tempo pensando nas coisas desse vídeo. Vai atrás do básico bem feito. É o que vai te passar na maioria dos cursos e é meio que um pré-requisito. Para você otimizar um processo, você já precisa ter o processo. Então é isso. Obrigado.